Missionária, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história com os seus seguidores. Eu vou tentar me colocar no avesso para que vocês possam compreender e entender que tudo que eu passei, que tudo que eu vivi, na verdade foi uma mentira. O meu nome é Vitória, eu nasci no interior do sul, filha de pais bem pobres. Eu sempre desejei sair daquela cidadezinha. O meu sonho era sair do interior e ir para a grande capital. Mas parecia impossível, porque eu não tinha dinheiro, nem meus pais. Eu também não conhecia ninguém naquela capital. Eu só contava com a ajuda dos classificados do jornal do meu padrinho. E assim aconteceu. Quando eu tinha 19 anos, depois de muito tempo procurando nos classificados do jornal, porque naquela época nem existia internet na cidade, então eu ficava procurando uma vaga de emprego. Eu não podia contar com milagre, porque eu não lembro de Jesus nessa época na minha vida. Eu não lembro de alguém ter falado de Jesus, ou de ter ido à igreja, ou até mesmo lido uma Bíblia, eu não lembro. A única coisa assim, que eu lembro de Jesus era uma citação que a minha mãe sempre citava, aquela famosa frase, se Deus quiser. Tudo ela dizia, se Deus quiser. E nada além disso. Então eu comecei a procurar, procurei por meses. Uns 6 meses, mais ou menos, todos os dias olhando os classificados. Não é que um dia eu encontrei um quadradinho vermelho e tinha escrito assim: procura-se secretária para trabalhar em empresa de telecomunicação e site. Tinha o número do telefone. Eu saí correndo para o meio da rua. Eu fui para aqueles orelhões. Então, eu peguei algumas fichas com a minha madrinha e ali eu liguei. Do outro lado, uma mulher com a voz muito firme e autoritária me respondeu. Ela tinha o nome de Patrícia e ela respondeu bom dia e eu fiquei travada. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar. Então foi nesse momento que eu rompi o meu medo e falei: oi, meu nome é Vitória. Eu gostaria de me candidatar para a vaga de secretária que vocês postaram no classificado do jornal. Ela falou: você pode comparecer na entrevista hoje à tarde? Eu respondi: infelizmente não. Eu moro em uma cidade a mais de 7 horas de distância de vocês. Mas se vocês pudessem me dar uma chance, na segunda-feira eu poderia estar aí. Ela disse: você está vindo para a capital para morar e você não tem nenhum emprego? Eu falei: não, tenho não. Ela falou assim: e você já tem onde morar? Eu falei: não, eu vou alugar um kitnet. Eu gostei da tua coragem. Pode se considerar contratada. Você não vem para passar por entrevista. Você vem para ser contratada. Eu vi ali que não era uma mulher, mas era um anjo de Deus. Hoje eu sei que era um anjo de Deus. Sempre foi um anjo de Deus. Uma pena que eu não conhecia, mas já era um anjo de Deus cuidando de mim. Então eu fiquei muito feliz e ela também falou assim: você já tem algum kitnet ou alguma indicação para você ficar? Eu falei: não, tenho não. Ela falou: vou te passar o número de um que é bem próximo aqui à empresa, dá para você ir e voltar todos os dias a pé. Assim você vai economizar. Eu vou te passar o contato dela porque lá é uma pensão muito responsável de uma senhora e ela só aluga para mulheres. Então acho que vai ser bem bacana você morar lá. Outra coisa, Vitória, você está vindo de uma cidade pequena para uma capital. Aqui tem muitas ovelhas que vão te ajudar, mas cuidado, porque aqui também tem muito lobo. Você é muito novinha, você tem que ficar muito esperta. E eu agradeci muito. Eu lembro que eu agradecia chorando aquela mulher. E assim eu corri para os braços do meu pai e da minha mãe, e eu falei para ela: mãe, eu consegui um trabalho, pai, eu consegui um trabalho. O meu pai no início não queria, né, que eu fosse para a capital e tal, mas eu precisava porque o meu pai já estava ficando velho e eu tinha que dar um futuro melhor para minha mãe e para o meu pai. Então, com a cara e com a coragem, para ser bem sincera, mais com a cara, porque coragem não tinha quase nada, mas eu fui. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida por Dona Emília, né, na pensão. Tudo muito limpinho, do jeito que a Patrícia falou. Eu também fui muito bem recebida na empresa, não houve preconceito. Todo mundo me recebeu bem. E eu já fiz amizade com uma pessoa que eu vou levar para minha vida toda, que é a Laurinha, uma pessoa que também me ajudou muito a me acostumar com a capital.
Mas deu tudo certo, eu fui crescendo, eu era muito esforçada, muito dedicada, a primeira a chegar, a última a sair, sempre estava à disposição da empresa. Não tinha cara feia para trabalhar não, queria mesmo era trabalhar. E eu fui crescendo e 5 anos se passaram. Nesses 5 anos que se passaram, algumas vezes eu fui ver meu pai, a minha mãe, levava sempre um dinheirinho para eles. Então a gente já estava em condições melhor. Mas eu carregava em mim um sonho de encontrar uma pessoa para formar uma família. Na verdade, esse sempre foi o meu sonho, namorar alguém e formar uma família. Mas eu nunca tive sorte. Hoje eu entendo que já eram os próprios demônios marcando cilada para mim. Ele me deixava sem ninguém e por eu não ter ninguém, eu acabava aqui caindo e sofrendo nas mãos de um e de outro. Alguns casados, outros solteiros. E eu sempre terminava chorando e sem formar a minha família. E assim 10 anos se passaram. 10 anos. E eu não tinha ninguém. Eu procurei uma imobiliária porque eu queria dar entrada no meu apartamento. Meu sonho era sair do aluguel. Então eu procurei uma imobiliária aqui do bairro do Centrão. Era uma imobiliária muito conhecida. Só que quando eu cheguei naquela imobiliária, eu não fui atendida por qualquer homem, por qualquer funcionário, não. O dono da imobiliária, colocou os olhos dele sobre mim, veio andando em direção a mim e me olhou de um jeito como nunca nenhum homem havia olhado para mim. Eu achei naquela época que ele estava cheio de interesse, mas hoje eu vejo com clareza que na verdade já era Satanás desejando a minha alma e o meu corpo para me transformar, como diz a missionária Ivanilda, em um cavalo de Satanás. Pois foi assim que eu vivi mais 5 anos da minha vida. 5 anos vivendo como um cavalo de Satanás, onde ele me colocava para onde ele queria que eu fosse. E eu destruí a minha vida por completa a partir desse momento. Mas como eu procurava um homem para casar, eu logo me interessei naquele homem de 40 e poucos anos, bonito, charmoso e sem aliança na mão. Eu fiquei um pouco interessada. Tinha algo em mim que me puxava, que me dava medo. Era uma sensação estranha, mas hoje eu sei que já era o próprio Espírito Santo de Deus me afastando daquele homem. Mas como eu vivia na fornicação e na prostituição, o meu espiritual era bem frio. Ali começou uma amizade. Ele gostava de tudo que eu falava. Eu sentia o ar de conquistador barato, mas mesmo assim eu continuava lá, achando aquele homem lindo. Um dia, eu resolvi mostrar a foto dele para minha melhor amiga. E a Laurinha, na hora que colocou os olhos, ela disse: eu conheço, é o Fernando, é um pegadorzinho, um homem prostituto. Ah, ele namorou com a minha amiga e olha, ele fez demais a Mariana sofrer. Amiga, Vitória, você é linda. Você não precisa estar passando por isso. Procura um homem solteiro. Esse homem é casado, tem esposa, tem 3 filhos. Eu falei, não, ele não é mais casado, ele se separou. Faz tempo. Ela falou, olha, ele até pode estar morando em uma casa separada, mas ele continua viajando, pousando de família feliz, às escondidas. E depois fica aqui, enganando uma e outra que estão carentes. Ô amiga, não cai nessa não. Bloqueia o número do telefone desse homem, procura outra imobiliária. Não queira mais ver apartamento com ele não. Se afasta dele. Eu lembro que a minha amiga implorou para mim não ficar com aquele homem. Mas eu fiz de conta que aquela conversa nunca aconteceu. E devido a isso, fui me afastando aos poucos da Laurinha. Fui me afastando e eu queria continuar com aquele homem a qualquer custo. Mesmo perdendo a amizade com a minha amiga, mesmo ele me fazendo mal, mesmo sentindo medo, mesmo não sentindo segurança nos braços dele, eu nunca senti segurança do que o Fernando me falava. Para mim sempre tinha uma mentira por trás. E eu também já tinha pego ele em várias mentiras. Ele nunca atendia a esposa dele na minha frente. Ele sempre apagava as conversas deles dois. Eu fico imaginando que eles tanto conversavam que ele precisava apagar. Todas as vezes que eu pegava no celular dele,
as mensagens eram zeradas. E eu dizia, por que não tem mensagem? Porque eu não quero que você veja algo, que você se machuque, pode ter algo de duplo sentido, a gente tem um relacionamento muito aberto, não sei o quê. Ele sempre vinha com a desculpinha. E eu, boba, fui aceitando. Ele sempre me chamava para jantar em lugares bem distantes assim do centro, até mesmo em cidades vizinhas. Mas a gente nunca ficava na capital. Nunca. E aquilo ali começou a ficar estranho para mim. Então eu tomei uma decisão. Eu iria colocar um ponto final. Eu percebi também que quando ele saía para me mostrar os apartamentos, ou ele me mostrava um apartamento bem caro, que eu não tinha condições de dar entrada, ou então ele me mostrava um apartamento bem ralé, em bairros bem assim afavelado. E aquilo ali me deixava com o coração frio. E ao mesmo tempo eu achava que ele estava dando essa desculpinha para continuar do meu lado. Eu deveria ter caído fora da vida dele ali. Era aquele momento que eu precisava ter saído. Mas eu tomei uma decisão. E essa escolha mudou a minha vida por 5 anos. Por 5 anos. E me levou a passar situações que eu não quero que ninguém passe. Eu sofri muito. E agora eu vou relatar um pouco desse sofrimento. Eu desci. A gente tinha marcado de sair para jantar. Eu entrei no carro triste, eu tinha tido uma crise de ansiedade. Eu ia terminar com ele, estava tudo certo já para terminar. Mas quando eu entrei dentro do carro, ele falou assim: olha o que eu comprei para você. Era um anel de compromisso. Eu olhei para ele e eu disse: por que esse anel? Ele disse, porque eu acho que está na hora da gente dar um passo adiante. Eu quero me casar com você. Eu estou pedindo você em casamento. Eu olhei para aquele homem e ali, todos os planos que eu tinha feito, eu esqueci de tudo. Parecia que tinha chegado o momento da minha tão sonhada família. Tudo que eu mais queria era ter uma família e parecia que o homem estava disposto. Ele falava exatamente o que eu queria ouvir e não o que eu precisava ouvir. Ele fazia tudo que eu exigia. Então eu disse assim: você quer casar comigo? Então para começar você tem que ir na casa dos meus pais. Ele disse: dá certo para você esse final de semana? Eu fiquei: como assim? Um homem tão importante vai até uma cidadezinha dirigindo por 7 horas para poder pedir a minha mão em casamento? Eu disse outra: eu quero que você peça o divórcio da tua esposa. Ele disse: que tal você ir comigo no fórum amanhã? Eu fiquei assustada. Eram promessas que não dava para acreditar que aquilo ali podia ser mentira. Ele não fez qualquer promessa para mim. As promessas dele pareciam ser realidade, mas não eram. Então eu fiquei encantada. Ele disse: você quer se mudar esse final de semana ou a gente vai logo na casa da sua mãe? Como é que você quer fazer? Eu falei: não, primeiro a gente vai se mudar. Ali nós começamos a escolher móveis, mudamos a decoração do apartamento dele, que era lindo, e ainda ficou mais lindo. Ele deixava eu comprar tudo que eu queria, molduras, fotos, tiramos muitas fotos. Ali eu já fui postando fotos no Instagram, no Facebook, e foi aquela história toda. E ele também começou a ter páginas e começou a postar foto também, que antes ele era muito discreto e não postava. E parecia assim um conto de fada. Só que, mesmo com tudo isso, sabe aquela voz que eu te falei? Aquela força que me puxava para trás, que não me deixava sossegar nos braços dele, a insegurança continuava. Então ele foi na casa dos meus pais, contou a história dele e pediu a minha mãe em casamento e foi cordial com a minha mãe, ajudou meu pai e voltamos. E eu continuei exigindo coisas. Quando eu cheguei de viagem, a primeira coisa que eu falei: olha, amanhã é segunda, vamos dar entrada no divórcio. Eu não vou ficar com você casado com outra mulher, não. Amados, acredite, quem fez tudo do divórcio
fui eu. Ele não fez nada a não ser assinar. Eu fui atrás do advogado, eu agilizei, eu paguei advogados, eu procurei documentos, eu juntei provas, eu que preparei tudo. Eu falei com a amiga dentro do fórum, eu falei com todo mundo que tinha para falar. Foi eu que de fato coloquei a minha mão para separar aquele homem e aquela mulher. E ela, a esposa intacta, calada lá na dela. Ela não falava nada comigo, nunca me ligou nem para dizer que eu era feia ou bonita. Eu continuei abraçando Fernando e vivendo. Só que é como a Bíblia diz, existe o tempo de mel, mas também existe o tempo do fel. E o fel estava chegando e eu nem percebia. Um certo dia, Fernando chegou muito cansado e foi dormir e deixou o celular perto dele, sem a senha. Eu entrei, verifiquei todas as mensagens e tinha uma mensagem dele para ela que não estava nem com 15 minutos que ele tinha enviado. E ele dizia assim: eu acho que dessa vez o divórcio vai acontecer, mas eu quero que você saiba que não sou eu que estou movendo esse divórcio. É a Vitória. Ela disse: olha, se você quiser assinar, assina. Se ela quiser dar entrada em nosso divórcio, ela que dê. Mas ela não vai se ver comigo, não. Ela vai se ver com o Senhor dos Exércitos. Ali eu fiquei curiosa para conhecer aquela mulher. Quem era aquela afrontosa que depois de 5 anos, separada do marido, ainda queria se meter na vida do Fernando, sendo que agora ele já estava comigo e eu me considerava a esposa dele e eu considerava ela a intrusa, só a mãe dos filhos dele. Então eu fui lá no Instagram, fui no Facebook e comecei a olhar tudo daquela mulher. Eu tomei um susto porque eu não sabia que a mulher era tão bonita. Era uma mulher realmente de Deus. Eu li muitas coisas de Deus que ela postava. As primeiras conversões que houve em mim foi através das publicações que ela fazia. Eu comecei a me interessar. O Instagram, o Facebook, as fotos, o sorriso, a roupa que aquela mulher vestia, a forma como ela se comportava, começou a me deixar viciada. Eu queria todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, olhar tudo. E ela postava muita coisa. Então eu parei de viver a minha vida e eu comecei a viver a vida dela. Eu queria usar o mesmo perfume. Eu queria tirar as mesmas fotos. Eu queria vestir a mesma roupa. E eu comecei a me interessar pelos filhos dela também. Eu já estava com o marido, então também queria me interessar pelos filhos. Então eu comecei a olhar mais fotos do passado, eu fui fuçando tudo. E eu comecei a observar que a forma como o Fernando abraçava aquela mulher era diferente da forma como ele me abraçava. O sorriso dele nas fotos com aquela família era diferente do sorriso que ele tinha comigo. E aquilo ali me deixou em fúria, me deixou amedrontada. Eu fiquei com medo, um medo que aquela mulher ia qualquer hora tirar o Fernando de mim. E eu não queria perder o Fernando. Eu estava com a vida, olha, vou te contar, com uma vida de princesa. Eu estava morando num apartamento lindo, o meu dinheiro estava guardado, estava tudo muito certo. Fernando bancava todo o meu luxo e o dinheiro que eu ganhava lá da empresa, eu mandava uma boa parte para minha mãe e o restante ia para minha poupança. Então era a vida que eu pedia a Deus. Com um homem bonito, que me amava, a gente estava sempre viajando todo final de semana, então não tinha do que reclamar. A única coisa que eu achava estranha era aquela força me puxando para trás, a tristeza dele. Ele era opresso, triste e ficava às vezes pensando assim no ar. Sabe quando a pessoa fica pensando um pensamento bem longe? O interesse dele também, o desejo dele por mim, cada dia diminuía um pouco mais. Antes eu via que ele tinha interesse, mas depois ele foi diminuindo o interesse, o desejo,
os beijos já não eram prolongados, eu comecei a sentir, já não tinha mais postagem nas mídias, as coisas foram diminuindo, foi diminuindo e aquilo ali começou a me assustar. Cansada de viver esse inferno, tomando 2 comprimidos antes de dormir para ver se conseguia dormir. Eu chegava na empresa, parecia um zumbi. Quando eu chegava na empresa, eu já ligava o meu computador, a primeira coisa que eu queria olhar, as páginas daquela mulher. Já ia entrando no Facebook. Eu seguia aquela mulher em tudo, tudo. Comecei a frequentar o mesmo salão, comprar as mesmas roupas nas mesmas lojas. Meu cabelo era bem preto. Eu queria pintar de louro agora. Ou seja, eu queria ser a cópia daquela mulher, porque eu tinha certeza dentro de mim que o Fernando amava aquela mulher. Pelo jeito, pela ausência dele. Ele era aquele homem inquieto, aquele homem barulhento, aquele homem que eu sentia que ele ainda gostava dela. E aquilo ali me amedrontava, porque eu não queria mais perder o Fernando. Nessa época eu já gostava dele. Tinha uma força que me puxava? Tinha. Mas o que eu sentia por ele era 1000 vezes maior do que a força que me puxava para trás. Mas eu vivia um inferno, não aguentava mais. Então foi nesse momento que, pela primeira vez, eu pedi para nos separar. O divórcio não saía. Eu conversei com um advogado, conversei com outro, os papéis ficaram lá e não acontecia nada, não acontecia nada. Então, eu chamei o Fernando para uma conversa e disse que ia me separar dele. Ele disse, tudo bem, eu acho que já está na hora mesmo, a gente deve se separar. Ele disse, eu posso dormir aqui no outro quarto, ou você quer que eu saia, como é que você quer que eu faça? O Fernando, ele não moveu nenhuma palha para ficar comigo. Na hora que eu disse que ia terminar, ele disse, não, tudo bem. Você quer que eu fique aqui enquanto você consegue outro lugar para você ir morar, enquanto você compra o seu apartamento, enquanto você aluga outro lugar, ou você quer que eu saia? Ele só disse isso. Eu falei, não, tudo bem, pode dormir no outro quarto. Mas quando eu vi aquela resposta dele, eu disse, você não me conquistou? Pois agora eu não vou sair fácil da tua vida, não. Foi quando eu procurei a macumba. Isso mesmo, meus irmãos. Eu procurei a macumba e eu amarrei a vida do Fernando. E funcionou. O Fernando veio me pedindo perdão e dizendo que não queria me perder, que ia fazer de tudo agora para me reconquistar, que eu não deveria ir embora. Eu falei, pois então, apresse os documentos para a gente casar. Ele disse, não, tudo bem, eu vou apressar. E eu não sei o que foi que ele fez e o divórcio saiu. Quando o divórcio saiu, eu disse, agora sim, vamos nos casar. Então eu comecei a preparar a festa. Peguei o orçamento de tudo. Quando eu fui apresentar o orçamento para o Fernando, ele falou, não, é um absurdo. Eu não vou gastar esse dinheirão todo em uma festa de casamento, não. Eu não tenho condições, não. Isso tudo não. Eu falei, mas eu quero essa festa. E ele falou, não, isso não, eu vou lhe dar isso. Ele me deu uma quantia em dinheiro. Para mim chegar ao valor que eu queria da festa como eu queria, eu precisava usar o meu dinheiro da entrada do apartamento que eu juntei por 10 anos para comprar o meu apartamento. Aquele dinheirinho que era a entrada do meu apartamento foi a pior burrice da minha vida. Eu peguei aquele dinheiro e coloquei junto com o dinheiro dele e banquei a nossa festa de casamento. Foi uma festa linda, teve viagem de lua de mel, teve sim. Mas eu passei a lua de mel todinha chorando. Sabe por quê? Porque o Fernando, quando chegou no hotel, estava cansado, não queria fazer nada. A gente casou, mas não havia mais beijo, não havia abraço. Parecia 2 irmãos. Então o Fernando dormiu com o celular na mão e eu sempre aproveitava quando o Fernando estava dormindo para me pegar o celular dele e olhar as mensagens. Aí dessa vez, sabe o que é que eu li lá? Ele colocou assim, mãe, ele mandou uma mensagem para a mãe dele.
Mãe, eu me casei, mas o meu casamento sempre será aquele que eu fiz com a minha esposa. Esse daqui não foi casamento. Aí a mãe dele disse, meu filho, infelizmente você só tem escolhido as pessoas erradas para estar do teu lado. Você deveria ter ficado com a tua esposa e com os teus filhos. Como ele tinha adormecido, ele não viu essa mensagem. Então, como era um conselho de mãe, o que foi que eu fiz? Eu apaguei. Então, até hoje, ele não sabe o que a mãe dele respondeu. Bem, eu acho que até hoje ele não saiba, né? Então, eu fui para o banheiro, chorei a minha lua de mel toda. No dia seguinte, eu estava com os olhos tão inchados que eu não fui para nenhum lugar. Fiquei trancada dentro do quarto chorando. Ele saiu numa boa, foi comer e passeou e depois voltou, como se nada tivesse acontecido. E assim se passaram os 4 dias e nós voltamos. As postagens, muitas postagens. Postei foto do hotel, né? Postei foto dele, postei foto minha, ainda tirei foto com ele para postar, porque assim, eu poderia estar vivendo um inferno. Mas a mentira, sabe aquela mentira que eu falei lá no início? Essa mentira tinha que se propagar. Eu estava vivendo uma mentira, mas ninguém precisava saber não. Então eu nutria fotos felizes, casalzinho apaixonado, declarações de amor, mas na verdade nós não estávamos mais daquele jeito. Então eu voltei. Continuei. O Fernando ficou agressivo. O Fernando me agrediu 2 vezes, com um tapa mesmo na cara. O Fernando começou a sair 6 horas da noite e só voltava no outro dia. A gente brigava, a gente não saía mais juntos. E foi vivendo um inferno. Eu vivia um inferno com aquele homem. Eu tentei 2 vezes suicídio. Ele chegava bem na hora quando eu estava na cozinha com a faca. Ele tomava a faca de mim. As facas todas daquele apartamento eram escondidas. Ele ficou com medo e foi por esse motivo que ele ficou mais próximo de mim. Ele quase não me deixava só. Ele fazia de tudo para aprontar quando eu estava no trabalho ou quando eu estava em algum lugar. Quando eu estava viajando para a casa da minha mãe. Mas mesmo assim, não tinha jeito. O Fernando, ele nunca me amou e ele nunca iria me amar. Foi nesse momento que eu descobri que o Fernando estava se relacionando com a mulher do trabalho dele. Eu foquei tanto na ex-esposa e, na verdade, Fernando estava me traindo com uma funcionária. Isso já fazia mais de 3 anos. Fernando chegou para mim e disse assim: Vitória, eu acho que você já percebeu. Não deu certo e nunca vai dar certo. Eu quero que você procure um lugar para você ir. Eu vou para a casa da Paula. Você fica aqui no apartamento por 90 dias. E em 90 dias é para você ter saído do meu apartamento, porque eu vou trazer a Paula para morar comigo. Aí eu falei assim para ele: eu não acredito, Fernando. Eu não acredito que você vai se separar de novo. Você vai pedir divórcio. Nós estamos com 3 anos casados, mas nunca deu certo. Desde antes do casamento que nunca deu certo, Vitória. Nunca deu certo. Aí ele falou assim: mas Vitória, o nosso casamento nunca deu certo. Desde o início, antes do casamento já não estava certo. Mas você não pode fazer isso comigo. Procure um lugar. Não, você tem que me dar um lugar para mim morar. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha reservado. Eu gastei, sabe aonde? Na nossa festa. Eu não tenho mais dinheiro para dar entrada em apartamento. E eu mandei, Vitória. Ele gritou, mas aquele homem gritava comigo, dizendo: eu mandei você gastar o seu dinheiro com um casamentozinho que você sabia que não ia dar certo. Ele disse tanta coisa
ele me feriu tanto. Ele me falou coisas, me chamou de louca, me chamou de interesseira, me chamou de Maria vai com as outras. Ele me deixou reta como o chão. Naquele dia eu fui para cima dele para bater e mais uma vez eu levei um tapa na minha cara. E ele saiu, colocou as coisas dele dentro de uma mala e foi para a casa da Paula. Eu fiquei chorando. Foi nesse momento que eu comecei a procurar por canais de restauração. Eu falei com uma moça, me inscrevi em um curso, passei pela mão de mais 2 pastores, mas eles não me aconselharam. O outro desligou na minha cara porque era segunda aliança e ninguém queria me ajudar, ninguém dizia nada, ninguém tinha solução para o meu problema. Eu fui para psicólogo e nada, e assim já tinha se passado um mês. E eu estava agoniada porque só faltava 60 dias para o Fernando tomar o apartamento de mim. Foi nesse momento que eu vi uma oração da meia-noite da missionária Ivanilda e eu comecei a falar com aquela mulher. Porque como você está em segunda aliança, o Senhor tem pressa. Você precisa sair disso o quanto antes. O Senhor tem pressa. Ela me ligou, nós ficamos por 2 horas no telefone. Ela me falou todos os versos da Bíblia. Ela mostrou todos os meus erros, todas as minhas falhas, tudo. Esse homem roubou 5 anos da tua vida. Você está tomando 2 medicamentos. Você foi agredida verbalmente e fisicamente. Depois de traições, de humilhações. Você acabou com seu espiritual. Você acabou com seu caráter. Você destruiu seus princípios. Você fez mal para uma mulher. Você fez mal para crianças. E mesmo assim você ainda quer esse homem. Você está doente. E ela me falava tudo aquilo, mas eu dizia, mas eu amo. Nós nos casamos. Eu não destruí família de ninguém. Quando eu cheguei na família dele, ele já estava separado. Eu só fiz dar uma ajudinha no divórcio. Eu só coloquei ele contra a parede, mas para ele se divorciar. Porque se ele não estava mais com ela, agora você quer dizer que é obrigado o homem viver com a mulher que não ama mais? E ela falou, o amor se reconstrói. Não é assim, a família não é algo que você joga fora e descarta. Por que você tem raiva da Paula? É para você amar a Paula. Por que você está aqui lutando pelo suposto marido? Você não está dizendo que quando o amor acaba, o homem não é obrigado? Então o que você está fazendo aqui, lutando pelo Fernando? Deixa ele viver com a Paula, então, com a Paulinha que ele tanto ama. Sai do apartamento dele, para de infernizar a vida dele. Deixa ele seguir a vida dele, então. Não é quando o amor acaba e ninguém tem dívida com ninguém? Aquelas palavras tinham tanta verdade e ao mesmo tempo eu tinha tanta da raiva daquela mulher. Chamava ela de egoísta. Eu chamei, missionária, você é egoísta. Você não está entendendo o meu lado. Eu estou entendendo o teu lado, filha. Estou entendendo o teu lado que você foi enganada. Eu estou entendendo o teu lado que você estava carente, que você só queria uma família, que você gastou o seu dinheiro do seu apartamento. Eu estou entendendo que você sofreu. Eu estou entendendo que você estava influenciada por Satanás, por isso que você fez tudo isso. Eu estou entendendo o teu lado. Agora eu não posso dizer que você está certa, que você deve permanecer. Ela falou que queria um tempo para pensar, que ia orar a Deus pela minha situação, ia voltar com posicionamento para fazermos uma campanha juntas. De todas as pessoas que eu passei, a única que me ofereceu ajuda foi a missionária. Ali eu deixei de ser a Maria Madalena para ser apedrejada, para ser a Maria Madalena ajudada por ela. Eu sou grata, missionária, por tua vida. Eu sou grata pela tua vida, por você ter estendido a sua mão quando eu não merecia, por você ter falado de Jesus, por você ter ficado comigo esse tempo todo do meu lado. Com o seu jeitinho, você sempre disse, não tem jeito, você precisa largar este homem. Você nunca me deixou só, você sempre falava, não tem jeito, Vitória.
A sua vitória é bem longe desse homem. Eu não vou esquecer o carinho, o cuidado que você teve para comigo. Eu vou estar sempre orando a Deus por tua vida. Muito obrigada por ser um canal de bênção. Eu sei que do mesmo jeito que você faz comigo, você também faz na vida de outras pessoas. Mas voltando para o testemunho, então ela me falava tudo isso. E eu comecei a ver a página do Facebook da Paula e muitas fotos, passeios, viagens. E ali eu vi que eu estava sofrendo tudo que eu fiz a primeira esposa do Fernando sofrer. Mas mesmo assim, eu acreditava que Deus iria sim trazer meu marido de volta. Eu conversei com outra mulher que tem um canal de restauração e ela disse para mim que o direito era meu, que Deus ia restaurar o meu casamento e não da primeira esposa. E eu guardei aquilo no meu coração. Eu fiquei me enganando por dias, até que um dia o Fernando veio no apartamento, me acordou de uma forma muito agressiva, perguntando se eu não ia sair do apartamento dele, que ele já tinha dado entrada no divórcio, que o divórcio já tinha saído, que o próprio juiz já tinha assinado, que ele não tinha mais nada comigo, que ele bancou meu luxo esse tempo todo. Não adiantava eu ir na justiça pedir nada, porque eu ia sair com a mão na frente e outra atrás, porque tudo que ele tinha já tinha colocado no nome da esposa, até a imobiliária dele era da esposa. Tudo que ele tinha estava no nome da esposa. Justamente para mim, ele falou assim, para você que é uma caloteira, eu já estou prevenido. Eu coloquei tudo no nome da minha esposa. Você não vai ficar com nada, eu não tenho nada para você brigar na justiça comigo. E eu só chorava. Quando aquele homem foi embora, ele disse, falta 15 dias para você sair do meu apartamento. E saia logo, porque eu tenho que chamar alguém para expurgar esse local dos seus vermes. Eu fiquei chorando, eu chorava, eu me batia. Então eu liguei para a missionária, contei tudo para ela e ela falou assim, você ainda quer lutar por um homem que não é seu? Deus está mostrando de todas as formas que esse homem não é seu. E mesmo assim você ainda quer lutar por uma coisa que você nunca vai ser feliz. Vitória, você nunca vai ser feliz com este homem. Não tem jeito. Você já fez macumba, você pode fazer tudo que você não vai ser feliz com esse homem. E eu só chorava. Então, foi nesse momento que eu pensei em me suicidar. E como o Fernando não estava no apartamento, dessa vez ia dar certo. Então eu falei assim para a missionária, eu vou desligar, eu vou descansar um pouco, vou pensar em tudo que você me disse e depois eu volto a falar com você. Ela disse, tá bom. E nós desligamos. Quando eu comecei a caminhar para a varanda, com meu celular ainda na mão, eu olhei para baixo, vi a altura, eu disse, eu acho que se eu pular daqui, eu não vou sair viva. Eu comecei a me preparar para subir na proteção da varanda. Foi quando ela me ligou novamente. E ela disse assim, Vitória, eu estava orando a Deus e Ele disse que queria uma chance para te fazer feliz. Uma chance, Deus só está te pedindo uma chance para mostrar que Ele é Deus em tua vida. Só isso que Deus te pede. Uma chance para mostrar que é Deus em tua vida. Naquela hora, toda vontade de suicídio caiu por terra. Eu não tinha mais coragem de continuar. Eu achei muito forte Deus me pedindo uma chance para mostrar que Ele era Deus. Eu voltei para a cama. Ela disse, fecha a porta, trava a porta da varanda.
Eu travei. Ela disse, agora deita na cama. Eu deitei e ela ficou orando. Ela disse que perguntou assim, Vitória? E eu não respondia nada. Então ela desligou porque ela sabia que eu estava dormindo. E eu acordei com um pouquinho de esperança. Alguma coisa tinha acontecido dentro de mim. Eu estava com a esperança que agora sim eu podia voltar a ter esperança e que eu podia sim viver sem o Fernando. Então eu tomei um banho e fui trabalhar. Era uma segunda-feira, mas Satanás, ele dá com a mão e ele toma com as duas. E eu creio que foi a permissão do Senhor. Quando eu cheguei no trabalho, a minha patroa me chama e fala assim, Vitória, quando você chegou aqui na capital, você era tão interessada por esse trabalho. Você só crescia. E eu iria te colocar no cargo de gerente. Mas nesses últimos 5 anos, você só cai. O seu desempenho aqui na empresa só tem caído. E é por isso que hoje eu te chamo aqui para dizer que você está sendo desligada da empresa. Você não trabalha mais conosco. Nesses dias que você andou faltando, eu precisei dar a vaga sua para outra pessoa. Ela está fazendo um trabalho com excelência e não tem mais volta não. Eu não sabia se eu procurava um lugar para ficar, se eu voltava para o interior. Eu liguei para a missionária novamente e disse que tinha sido demitida. E ela falou, olha, mas pelo menos você ainda tem esse dinheirinho. Procura a dona Emília, aquela primeira senhora, quando você chegou aí. Vai morar um pouquinho lá naqueles kitnet. Eu sei que você já está acostumada com um apartamento bom, né? Viver no luxo e tal. Mas volta um pouquinho para o início, do mesmo jeitinho que você chegou aí na capital. Faz de conta que você está chegando hoje novamente aí. Volta lá. Usa desse dinheirinho para você se bancar por um tempo. Procura uma igreja e você vai conseguir outro trabalho. E assim eu fiz. Saí do apartamento do Fernando, peguei todas as minhas coisas, procurei a dona Emília, contei tudo para ela. Ela tinha um quartinho e eu fiquei lá. Procurei uma igreja, sabe aquela igreja de bairro? Procurei um bairrozinho mais simples, encontrei uma igrejinha. Chegando, todo mundo começou a falar comigo. Eu não tinha mais nenhuma amiga, nem aquela que eu tinha conseguido no trabalho. Então, eu comecei a fazer amizade com as meninas da igreja mesmo. Fui contando a minha história aos poucos. E um dia, eu fui para um congresso na minha igreja. E quando eu cheguei, tinha um homem num altar ministrando. Ele era o preleitor da noite. E ele falava tão bonito. Eu gostei tanto daquele homem. E ele parecia ter a mesma idade. E eu fiquei olhando para ele. Quando terminou o culto, uma das minhas amigas da igreja chamou aquele homem e nos apresentou. Quando eu toquei a mão dele, eu sabia que ele era o prometido de Deus para mim. Ali eu vi aquela oportunidade que Deus pediu para ser Deus na minha vida. Tinha chegado a hora. A famosa família que eu tanto queria, tão sonhada família que eu tanto queria, ali ia se concretizar. Ele nunca foi casado, não tem filhos, se converteu há 10 anos e começamos a nos conhecer. A missionária disse para mim orar dobrado, porque eu não tinha recebido ainda todos os frutos, que a tentativa de suicídio, que tomar 2 medicamentos por noite, todas as vergonhas, todas as humilhações. Às vezes não é o castigo ainda do adultério, é só consequência do que a gente plantou. Então ela pediu para mim me guardar em oração e todos os dias pedir perdão a Deus e mostrar o meu arrependimento, contar o meu testemunho para que outras pessoas não caiam no
mesmo erro que eu caí. Eu estou agora com essa nova pessoa, o nome dele é Marcos, e eu estou bem. Nós estamos indo devagar. Eu contei a minha história para ele, ele me perdoou, ele disse que entende, né, tudo que eu passei, não me julgou, e nós estamos indo junto para a igreja. Nós estamos orando, pedindo a Deus o direcionamento. Ele continua morando na casa dele, eu continuo morando nas kitnetzinhas da Dona Emília. Estou buscando por um trabalho. E hoje eu parei um pouquinho para contar esse testemunho. É um testemunho de uma moça carente que passou a ter uma suposta família. Teve um casamento, abre aspa e fecha aspa, porque não foi casamento. Hoje eu sei que eu estava anguzada, como diz a missionária, eu vivi um angu de Satanás. Mas hoje eu estou escrevendo uma nova história, porque agora eu conheço um pouquinho do Senhor. Eu comprei uma Bíblia, todos os dias eu leio. E eu quero deixar aqui claro para vocês, orem por seus esposos. Até onde eu sei, o Fernando ainda não voltou para casa, mas eu creio que o casamento dele vai ser restaurado. Eu tenho orado muito para Deus restaurar o casamento dele com a primeira esposa, e eu sei que a Paula vai sofrer tudo que eu sofri. Eu sei também que o Fernando não fica com nenhuma mulher. Hoje eu entendo o que é uma só carne. Eu entendo que quando Deus une, o homem não separa. Hoje eu entendo que louco é o homem que vive contra os princípios do Senhor. É tolo. É lutar contra algo que nós não podemos. E o Senhor, igreja, Ele faz. Pode crer que Ele faz. E eu quero encerrar o meu testemunho dizendo para você, dá uma oportunidade para Deus ser Deus em tua vida. Amados, eu sou a missionária Ivanilda Costa, acabei de contar a história da Vitória. Uma menina que saiu do interior para morar na capital, se tornou amante, achou que era esposa, depois se libertou e agora sim, está caminhando para os caminhos do Senhor e ela vai ter a família dela, a tão sonhada família. Tudo que esta mulher sofreu, pois a amante que está com teu marido está passando por algo bem parecido ou pior. Sabe aquele homem que está com a tua esposa, homem, também está passando por algo bem pior. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus e até o nosso próximo testemunho.